Olá, tudo bem? Estamos iniciando então mais um vídeo, mais um encontro, agradecendo você que está acompanhando, você que está gostando do nosso canal, você que está curtindo, você que está já propagando essas informações para o teu meio de pessoas que têm afinidade com os Yoga Sutras, nosso muito obrigado, Nós estamos no Sutra de número 23, da sessão 1 de Samadhipada, e nós estamos hoje acompanhando a parte 2 desse vídeo. Na parte 1, nós tivemos a oportunidade na parte 1 de estar trazendo para você algumas informações. Evidentemente que sempre vai faltar algo para se falar, mas a gente trouxe alguns paradoxos, alguns paradigmas, a gente trouxe alguns conceitos, algumas informações, com o objetivo de não de lhe trazer uma diversão, um entretenimento, ou simplesmente fazer com que você ficasse assistindo 1 hora a um vídeo. Não era esse o objetivo. O objetivo é te trazer alguns pontos, alguns conceitos, alguns raciocínios para você começar a meditar e começar a mudar conceitos, começar a mudar teus pensamentos, para você começar a encarar de uma outra forma, de um outro meio, este universo. Esse universo que nós habitamos, esse universo dentro desse plano, há mais outros universos ainda entremeados a esse plano, que daria para nós dizer assim, seguramente que o universo é uma infinidade de situações, é infinito, é infinito. Até mesmo se você hoje parar para analisar, quem é que criou a condição de infinito, a condição de infinidade é Deus. Porque o infinito, ele não pode sobrepujar e não pode ser um elemento de combate, um elemento igualitário a Deus. Porque senão daí, esse conceito de Deus, essa conceitualização de divindade de Deus, ultérrima, o uno da existência, não existiria. E aí criaria outros paradoxos e outras consequências ao nosso organograma, aí do nosso universo, que não condiciria com as leis que nós estamos habituados já a entendê-las, ou algumas nós já entendemos, outras nós aceitamos e tantas outras para entender. Nós comentamos algumas coisas, claro que talvez muitas coisas ficaram de fora, mas o objetivo era trazer alguns conceitos, algumas conceitualizações para que você já quebrasse dentro de você os teus paradigmas, que você já começasse a ver que muitas coisas que você tem como concepções verdadeiras talvez sejam, eu não digo talvez, eu falo no sentido de não ferir-te, mas para não ter a afirmativa de dizer que elas são conceitos errados, conceitos puramente errados. Essa semana eu fui buscar uma atualização, aproveitando o espaçamento entre os vídeos, e eu fui buscar uma atualização um pouco mais sobre a lei da relatividade, eu fui buscar umas conceitualizações sobre o que a ciência já sabe sobre o universo, sobre o que ela já conceitua sobre o universo, e um grande paradoxo do infinito, um grande paradoxo do infinito está segregado ou agregado, seria a palavra mais adequada, a própria lei da relatividade. Eu estava observando que a lei da relatividade que o Einstein postulou, ela diz que quando a luz, quando nós chegarmos à velocidade da luz, ou a própria luz está em sua velocidade de 300 e tantos mil quilômetros lá, quando ela está naquela velocidade, o tempo para ela. O tempo para. Se o tempo para, nós estamos no grau de infinitude. Quando o tempo para, não tem como mensurar, não se tem como medir, esse é o infinito. Esse é o infinito constante. Então já está aí para você uma grande prova do infinito. Ah, mas ela para até certo grau, então ela não pode parar, então ela continua em deslocamento. Então não pode parar, então o tempo não pode parar, não existe parar. Então tem que haver um deslocamento, e o deslocamento é medido pela ação temporal. Então para você ver, mas claro que esse é um paradoxo que ainda vai ser, por isso se chama teoria, É um paradoxo que ainda vai ser muito alimentado e vai ser muito esclarecido a questão do ser humano, ainda carece entender, compreender pensamento, outras velocidades atômicas e muito mais, Mas enfim, quem sou eu aqui para estar discutindo e debatendo contra uma pessoa que teve uma genialidade em seu tempo, só na observação, ao olho nu, trazer essas considerações tão importantes para o desenvolvimento da ciência atual do homem. E agora nós vamos então dar sequência
sem carregar muitas primícias, né? Sem carregar muitas primícias, mas trazendo talvez algum mínimo conceito só para poder pegar o gancho da base para você compreender o que aqui queremos dizer. Você observou que no final do vídeo anterior nós estávamos comentando para você sobre uma lei, né? Uma lei incólume, uma lei universal, uma lei que molda, que rege toda uma estética universal, né? O que é esta lei, né? O que nós podemos mensurar essa lei? Essa lei é uma lei de eterno equilíbrio, né? Uma lei de eterno equilíbrio, uma lei que não agride, não fere, mas que toda hora está fazendo ajustes para realizar o equilíbrio universal em todas as coisas. Vamos começar, para você poder entender essa lei de equilíbrio, vamos começar bem por longe, vamos começar a observar ela de modo universal, de modo uno do verso, né? Começar a olhar já dentro de todo o nosso universo. Você percebe que os cientistas já vêm nos mostrar, nos apontar, isso não é coisa nova para a filosofia, né? A filosofia do yoga não é novo, não é novidade nenhuma isso. Os yogis já tinham conhecimento disso, mas é perceptível que há os sóis, né? Sóis emanadores de luz, e você vê que na outra extremidade há os sugadores de luz, há os chamados buracos negros. Você já está percebendo então o que acontece? Se um emana, tem que ter outro que retira. Tudo isso para poder proporcionar o que no universo? O fator equilibrante. Então a gente percebe que nas grandes situações, né, nas marras potencialidades, nas enormes potências, aí você já começa a ver os fatores equilibrantes trabalhando. Nós não temos uma infinidade de sóis, né? Nós não temos uma infinidade de sóis que são emanadores de luz, que enchem, né, o nosso universo de luz. E mais uma, daria-se para se dizer hoje que é difícil nós entendermos o que é as trevas. O que é trevas? Porque o nosso desaparelhado olho humano, quando está enxergando o escuro, né, que está escuro, é noite, está escuro, na realidade ainda não é escuro. É simplesmente o seguinte, que este olho humano não consegue medir a intensidade de luz que ali tem naquele ambiente. Então, para este olho é escuro, mas tem muita luz ali presente. O universo todo é cheio de luz. Nós paramos para analisar que algo está sendo jogado para dentro do universo, né? Nós começamos a perceber que esses sóis de infinitos tamanhos enche o universo de luz. Mas para haver o fator equilibrante do outro lado, né, e não haver uma hecatombe nisso tudo, por outro lado tem outros dispositivos que retiram a luz do universo, né? Quem faz a retiragem da luz do universo? É os próprios buracos negros. Ele chupa toda a luz, né? Então um dá a luz e o outro chupa toda a luz. Por que isso? Aí você já vê, né, um efeito elevadíssimo, né, muito elevado, do fator balança, para proporcionar a balança do equilíbrio. E nós sabemos que tudo que está acima também está abaixo, né? Em todas as infinitas possibilidades que você pode entender. Porque o seu universo é infinito, ele é tanto infinito para cima, quanto ele é infinito para baixo. Ou seja, se nós estamos imaginando hoje um universo infinito para cima, né, enorme, gigantesco, de proporções não calculáveis pelas nossas concepções e talvez não calculáveis por nenhuma concepção, a não ser o próprio Deus mensurando o que é o infinito, né? Porque nós não temos capacidade intelectual para compreender o infinito. O universo também ele é infinito para dentro. Então, ou seja, se eu pegar um meu microscópio, né, uma lupa, eu abro aqui, eu aumento a proporção do que está aqui. Mas se eu tivesse instrumentos que fossem aumentando cada vez mais e aumentando cada vez mais o mínimo, o infinito, os pingos, né, tudo, eu jamais chegaria ao fim. Porque se eu chegasse ao fim assim, o universo seria finito e não infinito. Então nós começamos a ver que existe diversas trajetórias para as coisas acontecer. Nós começamos a ver que não existe somente quatro, né? Somente 3 ou 4 dimensões, como o plano físico nos apresenta. O plano físico nos apresenta as 4 dimensões, sendo uma delas mensuradas pelo tempo. Nos apresenta a altura, a largura, a distância e nos apresenta o tempo, né? São 4 dimensões. A altura, largura e comprimento, né? A distância quem faz esse fator é o próprio tempo.
Só que nós começamos a ver, se o universo fosse desse método, ele era limitado. Ele pode ser nesse plano. Nós começamos a ver que ele é limitado. Não, mas então existe um limite, existe apenas 4. E na realidade não. Você já percebeu que hoje, né, especialistas matemáticos, eu me esqueci como é que é o nome daquela fórmula matemática, eles fazem uma fórmula matemática que ela mostra que ela tanto avança para trás, né, que existe profundidade, que existe, né, diversos caminhos. Então nós podemos ver que existe uma pluralidade de caminhos. Eu me esqueci o nome daquela fórmula matemática, né, que eles fazem os cálculos. Inclusive os computadores utilizam muito delas, né, dessas fórmulas matemáticas, para poder fazer entender noções de profundidade, para poder exercer cálculos para apresentar para vocês a imagem, né, apresentar para você os resultados acerca de muitas questões, né, de muitos resultados que os programas, os softwares vêm buscar. Então, se você já começar a analisar em todos esses paradigmas que nós estamos colocando, em todas essas conceitualizações que nós estamos apresentando, nós vamos ver que existe uma lei que rege de uma forma perfeita. E esta lei de equilíbrio, esse fator equilibrante, ele está atuando em todas as potencialidades, em todas as extremidades do universo. O que chama esta lei? Esta lei se chama, né, na linguagem, a lei do karma. A lei de causa e efeito. Se existe causas, existe também os efeitos. Nós podemos analisar também que hoje existe, né, diversas estrelas nascendo, mas para contrabalancear tudo isso não existe diversas estrelas morrendo, né? Nós analisamos, segundo o que os cientistas apontam, né, segundo o que a ciência aponta, o universo está expandindo. Segundo o que os cientistas dizem, o universo ele está expandindo. Mas nós sabemos que o universo também, se ele vai expandir, vai chegar um momento que ele vai se retrair. É a balança de tudo isso, tá? O que eu quero passar para você, essas conceitualizações muito grandes, eu quero trazer esse gancho para você, para entendermos que se de uma forma macrocósmica as coisas regem assim, da forma microscópica as coisas também regem assim. Vamos fazer uma colocação aqui. E essa colocação já vai nos deixar muito perto do que nós queremos entregar para você. Vamos supor essa madeira aqui, ó. Tá vendo essa madeira aqui? Essa madeira aqui, ela era uma árvore. Ela foi extraída, né? Esse artefato de uma árvore. Tá entendendo? Ele foi extraído de uma árvore. Se eu pegar esta madeira que foi extraída de uma árvore e eu picá-la em pedaços, o que vai acontecer com essa madeira? Essa madeira vai estar picada em pedaços. Se eu pegar os pedaços que eu piquei desta madeira e eu pegar e picá-las ainda mais, eu vou ter mais pedaços de pedaços. Se eu passar ela num triturador, vai virar farelo de ferragem, né? Uma serragem, um farelo, uma serragem. Eu vou ter então ainda migalhas e migalhas. Se eu pegar aqueles farelos e passar por outra moagem mais fina ainda, virar pó, eu vou ter um pó de madeira, né? Fragmentos de toda essa lasca de madeira que saiu de uma árvore. E não contente com tudo isso, eu vou lá e toco fogo. Eu faço a pergunta para você: a madeira, ela existe ou ela não existe? A árvore, da onde que ela saiu, surgiu, até onde ela chegou, ela existe ou ela não existe? Esse fator de não existir mais, de sumir-se, desaparecer, é um conceito puramente da nossa mente. Porque na realidade houve apenas uma transformação. Nada pode desaparecer do universo. Ela pode transmutar-se em outras coisas e pode transmutar-se de plano, mas em um pensamento mais elevado lhe mostrará que algum lugar, algum ponto tem de ir. Aí as pessoas vão dizer: mas ele foi pro nada, né? Ele foi pro nada. Aí eu digo para você que nós não temos, nós dentro do corpo físico, não temos como conceitualizar ou nós não temos como extrair nada do nada, mas o nada é algo. O nada tem de ser algo. O nada tem de ser, mesmo não sendo nada, o nada é aquilo. Mesmo não sendo, é aquilo. É aquilo. Da onde que foi tirado todos os conceitos? Da onde foi tirado todas as coisas? Foi tirado do próprio nada. Então foi retirado de algum lugar. Mas retirado do nada. É uma coisa doida, uma coisa difícil de se compreender, mas foi retirado. Né? Retirado de lá.
Ok, o que é o objetivo desses conceitos, desse turbilhão de pensamentos? É isso que deixa até a mente da gente louca, né? Porque a nossa mente humana não tem condições de entender essas coisas. E até mesmo, né, pessoas que, dependendo do grau de conhecimento, também confunde toda a cabeça. Tem uns que estão até risada, mas basta você conceitualizar tudo isso, basta você meditar com afinco tudo isso, que a realidade vai se abrindo. O que eu quero dizer para tudo isso para você? Com todos esses paradigmas, todas essas leis que foram pequenas, tem muitas outras infinidades de leis, tem muitas outras tem uma infinitude de coisas para se descobrir. O que a gente quis trazer com essas observações para você? Explicar para você que existe, né, para nós seres humanos, uma atuação de causa e efeito. Explicar para você que existe ajustes cósmicos, ajustes extracósmicos, ajustes microscópicos, que tudo está se ajustando e buscando um fator de eterno equilíbrio na natureza. Em algum momento ele pode até mesmo se inflar-se, né, um tom agressivo, mas para compensar depois vem um tom desagressivo. Sempre vai ser assim, um tom equilibrante. O vai e vem, o acende e apaga, o pulsa e não pulsa, né? O pulsa e o retrai, o expande e depois se contrai. Sempre vai existir essa grande dualidade cósmica, dia e noite, o alto e o baixo, o magro e o gordo. Inclusive, para poder existir o gordo, tem que existir o magro para poder servir de parâmetro, e vice-versa. Para existir o gordo, tem que existir o magro. E tudo é relativo. Como é que se define uma pessoa gorda? Ah, o gordo ele é grandão. Mas tu está definindo o grandão porque você tem uma base de apoio que é um magro, uma pessoa que não é isso. Mas como é que tu pode afirmar um ou outro? Tudo está no campo de vista, na observação de cada um de nós. Tá? Então eu te quero trazer para você que esta autoentrega a Ishvara Pranidhana, essa autoentrega a Deus, né? Nós estamos trazendo um conceito preliminar aqui, porque na sessão 2 o conceito vai estar mais acirrado, explicando melhor para a gente o que é o Ishvara Pranidhana. Nós temos que entender então que esta autoentrega a Deus é compreender dentro de cada um de nós que essas leis inexoráveis são as que regem a vida, são as que regem as emoções, são as que regem a mente, são as que regem os efeitos e são as que regem as causas. Então a gente para começar a compreender que tudo tem uma lei que está sendo regido, né, que está regindo, que está direcionando, que está conduzindo, que está comandando o organograma cósmico. Então, por mais que eu esteja me esforçando, por mais que eu lute, por mais que eu faça um monte de coisas, eu tenho que entender que vai haver resultados, que vai haver colheita. Se houve plantio, vai ter de haver colheita. Até mesmo há uma grande frase no cristianismo dita por Jesus Cristo, ou compilado, né, melhor dizendo, pelos evangelistas, dizendo que Jesus Cristo disse, que ele diz assim, né, que jamais vamos tirar a laranja, não é bem essa frase, é outros frutos, mas eu vou falar desses frutos que me vêm à mente agora. Jamais vamos tirar laranjas de um pé de limão, né? E jamais um pé de limão vai nos dar figos, porque a lei é esta lei, né? A lei é isso. O que eu quero tentar passar para vocês? Que esta autoentrega é você começar a entender tudo isso, né? Começar a compreender e ver que você vai ter que ter um saldo, né? Você tem um saldo para poder quitar, um saldo kármico para poder quitar, e que esse saldo vai ter de ser quitado. Vamos fazer uma analogia para você entender um pouco sobre vida e morte, tá? Vou fazer brevemente um gancho, foi um gancho que faltou. Suponhamos que eu cometi algo em uma determinada personalidade e não conseguiu reajustar, ou não teve, né? Não teve o fruto depois, o fruto não pôde ser, a semente não pôde brotar naquela existência. Ela vai procurar um momento para poder germinar em outra personalidade, em outra existência. Ou seja, eu estou colhendo agora efeitos, né, das causas criadas pela minha outra ou outras personalidades.
Você vai dizer que nessa infinitude de situações que eu expus, você vai dizer que existe o destino. Eu vou dizer para você que mesmo assim o destino não pode existir, porque eu tenho as minhas escolhas. E as minhas escolhas, elas são exercidas através da vontade. Só que eu tenho um detalhe, é a vontade que eu exprimo nas situações, a vontade que eu exprimo no universo para gerar novas causas que gerarão novos efeitos. Então, muito cuidado com as coisas que você realmente deseja. Ah, mas eu desejei isso a minha vida toda e não consegui. Sua próxima personalidade pode receber essas causas. E no momento que ela recebe essas causas, ela nem poderia nem mais querer aquilo que essa personalidade quis. Aí giram os conflitos existenciais. Por isso que existem as insatisfações humanas. Está todo mundo insatisfeito com as coisas que tem. Ninguém está satisfeito com as coisas que recebeu. Ninguém está satisfeito com o que tem. Todo mundo julga, diz que Deus não é bom. Todo mundo julga e diz que Deus não existe. Mas as coisas que você está recebendo agora podem ter sido avidamente pedidas pela tua personalidade anterior. Para a tua personalidade anterior, isso eram as riquezas que ela queria ter naquele período, as coisas magníficas que ela queria ter. Ou não. Ou pode ser consequências de atos gerados pela personalidade anterior ou as personalidades anteriores. Vamos analisar um fluxo de água para você poder entender como funciona mais ou menos isso. A água vai descendo. Vamos fazer assim, vamos imaginar um campo de plantação, mais ou menos assim, ó. Ele não é reto, tá? Ele é assim. Aí a água é solta aqui embaixo e a água corre para fazer a irrigação e desce de volta. Uma bomba bombeia, né? De um lago aqui, lá em cima, solta e a água corre. Uma bomba bombeia, solta e a água corre, tá? Só que acontece o quê? Como é que faz o agricultor para aproveitar essa água que está correndo? Ele cria os sulcos. Ele vai criando os sulcos para fazer a água se dividir por toda a propriedade, né? Com os sulcos na terra, para que a água seja conduzida para poder irrigar e ele aproveitar o máximo de irrigação ou direcionar por onde que ele quer que a água vá, né, direcionar. Essas situações foram criadas pelo agricultor. Observa que existe, né, a água vai correr, ela vai descer de qualquer jeito, porque existe uma lei a lei que leva essa água, mas o agricultor mudou os direções da água, mas a água vai chegar lá, ela vai chegar de volta ao lago. Assim é a nossa vida. Não existe destino, não existe um destino, mas existe essa água correndo, que ela vai chegar num determinado local e existe nós fazendo as mudanças. Nós somos os agricultores, nós criamos os sulcos e direcionamos água para cá, direcionamos a água para cá e colhemos os efeitos destas causas. Vamos colhendo todos esses efeitos. Medite sobre todas essas coisas. Comece a conjecturar. Você vai chegar a pontos mais longos que eu. Você vai chegar, né, nas suas meditações, no teu quieto, no teu silêncio, a revelações muito maiores do que eu consigo passar aqui através do nosso mísero intelecto. Mas isso é tudo para te apontar que existe uma lei, né? Que existe esta lei de causa e efeito. Então, não existe você pedir assim, Deus, me ajude que eu ganhe aquela partida de futebol. Você está pedindo para que Deus ele faça uma conspiração cósmica e faça as outras pessoas sofrerem para poder você se sentir feliz. Né? Para te dar felicidade, eu vou fazer ele sofrer. Não existe isso. Né? Aí você vai ver o que determina muitas vezes o resultado de uma partida de futebol é uma força de vontade muito grande empregada para um objetivo. É a mesma coisa que nós temos que despender uma energia muito grande para poder vencer a atração, né, a atração da lei da gravidade. Olha a força que tem que fazer um foguete para poder vencer. Olha a vontade que foi empregada ali, a energia despendida para vencer essa barreira. Então tem essa energia que tem que ser despendida muito intensa de vontade por cada um de nós para poder alterar, não mudar. Alterar. O que é não mudar? É alterar. As alterações elas podem ser desalteradas em algum período, porque cedo ou tarde vão ter que colher os frutos de nossas ações. O fruto vai nascer, nós vamos ter que colher. Então essa autoentrega é você compreender tudo isso. É você ver que não adianta você ter frustrações, não é só simplesmente entender, filosoficamente falando, né, na nossa filosofia, eu falando para você vir, eu entendo agora, não é isso. Mas é você começar a se afinar com tudo isso.
Você começar a entender que Ishvara, esse Deus, é que está comandando tudo. Ele que é que criou todas as possibilidades. Ele que criou todas as infinitas possibilidades. Ele que já tem a lei criada. Tudo é Ele que criou. Então nós apenas temos que nos entregar. Nós temos apenas que nos doar. Apenas nos colocar à disposição para que Ele possa nos utilizar como suas ferramentas. Isso é quebrar o ego. Porque o ego quer tudo para si. O ego quer tudo para ele. O ego só quer que ele, né? Só quer para ele as coisas. O ego, esses fatores egóicos, só quer ele receber. O ego só quer, e o ego vai de contra tudo isso, né? O ego vai de contra tudo isso. Aí você começa a pensar: você já permitiu a vida agir em você? Você já permitiu a vida te conduzir? Você já permitiu a vida te levar? Mesmo que você não permita, é isso que está acontecendo. Essa linha espaço-tempo, essa linha temporal do tempo, é ela que está te levando. É ela que está te conduzindo. Nós estamos sendo arrastados por ela. E é tão gostoso, é tão prazeroso que você permita que seja feito o trabalho. Permita, realize esta auto-entrega. Tenha consciência dentro de você que vai ter momentos bons em sua vida. Tenha consciência que também você vai ter que passar por maus momentos. Essas são as experiências da vida. Tenha certeza que teve o período de nós entrarmos no plano físico e vai ter o período de sair do plano físico. É a lei de vida, é a lei de morte, nós vamos ter que experienciar outros planos, porque se existe infinidade, nós não podemos estar jungidos a um plano só, nós temos que ter múltiplas experiências, nós temos que ter todas as experiências, nós temos que saber experienciar em todos os campos, porque senão Deus não é Deus, porque senão Deus está favorecendo alguns com algumas experiências e está desfavorecendo outras com outras experiências. Mas é tantas experiências que isso você vai ver que nunca termina. Tende a haver uma infinidade de experiências. Tem que ter todas as experiências. Comece a conceitualizar tudo isso dentro de você. Aí você vai começar a ter alguns entendimentos do que é se entregar a Deus. É você hoje aceitar as coisas que estão acontecendo com você. Não aceitar porque Deus está te castigando, porque você está colhendo somente os frutos. Aproveitar tudo isso, aproveitar esses frutos que você está colhendo. Não esqueça uma coisa, é uma lei inexorável da natureza. Por mais ruim que as coisas sejam, elas carregam um princípio de bondade. E por mais maravilhoso que as coisas sejam, elas carregam um princípio de maldade. E eu vou te explicar isso para você, você vai entender, eu vou com exemplos práticos e você vai começar a entender o que eu estou dizendo para você. Nada de tão bom que não traga um pouco de mal, e nada de muito mal que não traga também um pouco de bondade. Aí você vai começar a entender que todos esses conceitos são puramente intelectuais, do nosso intelecto. É você que está dizendo: eu estou sentindo dor. Será que realmente dentro de um prisma maior isso é dor que você está passando? Né? Segura aí que já nós vamos dar continuidade no nosso próximo bloco e eu estarei de volta para dar continuidade a esses conceitos, né, que falam sobre a auto-entrega a Deus. Segura aí que já nós estamos de volta. Ok, de volta, né? Vamos já seguir para não se perder no caminho. Eu estava falando para vocês que é trazer um conceito bem básico, né? Vamos pensar numa alimentação gostosa, uma alimentação muito prazerosa, um alimento que você gosta de comer. Eu vou usar o chocolate hoje como exemplo. Eu poderia usar a carne, né? Nossa, o chocolate ele é tão maravilhoso, ele é tão gostoso, né? Mas ao mesmo tempo ele é tão nocivo à saúde. Você parou para perceber que algo tão bom, tão gostoso, ao mesmo tempo é tão nocivo, é tão danoso, né? É tão danoso ao ser humano. Podemos analisar o açúcar é tão doce, né? O açúcar é tão gostoso de se sentir no paladar, mas ao mesmo tempo ele é tão agressivo, tão nocivo ao nosso organismo. Ele nos traz consequências funestas, né? A gente para analisar que o exemplo, né? Deixa eu tentar ver se eu crio um exemplo prático, né? Um exemplo do nosso dia a dia.
vai ser difícil, nesse exato momento vai ser difícil, mas você tenta conjecturar, você vai ver que, vou dar um exemplo aqui, eu achei um exemplo prático, consegui. Vamos pegar um pai, né, que executa todas as vontades do seu filho. Ele faz o seu filho viver num verdadeiro paraíso de felicidade e abundância, né? Só tem coisas boas para aquele filho, só tem coisas boas, só tem deleites, só tem maravilhas para aquele filho. O que vai acontecer com uma carga de nós podemos analisar de maldade por trás de tudo isso? Que esse filho não vai estar preparado para o mundo. Quando esse filho tiver que enfrentar dificuldades, ele não vai saber enfrentar. Quando esse filho vai ter que enfrentar situações ruins, ele não vai conseguir saber enfrentar tudo isso. Olha o mal que está sendo gerado ali, né? E nós vamos estar criando um monstro, né? No sentido de que uma pessoa cheia de ego, uma pessoa cheia uma pessoa imprudente, né? Uma pessoa que vai dizer, vem a mim, uma pessoa que não vai ser autossuficiente em sua vida. Vamos pegar um exemplo de maldade, deixa eu pegar aqui um exemplo de maldade para você. Todos os atentados que estão acontecendo ao redor do mundo, né? Todos os atentados que ocorrem ao redor do mundo, é mal, né? É muita maldade. Nossa Senhora, quanta maldade nós vemos nesses atentados que ocorrem ao redor do mundo. Mas você percebe que quanto mais atentados estão ocorrendo, mais é falado sobre paz, mais é comentado sobre desarmamento. Quanto mais maldade tiver, mais situações maldosas tiver, mais para o lado do bem se avança as coisas. É incrível isso. Para analisar o que aconteceu no fim da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Períodos de extrema tristeza, né? Um período de muita tristeza. Mas olha o tanto que se cresceu, né? Tanto que se cresceu a humanidade em outros segmentos depois. Tantas coisas que surgiram, que vieram, não é? Depois de todo esse conceito. Depois de todos os conceitos que os humanos passaram. Toda aquela dor. Tá entendendo? Aí você vai ver que o mal está no bem e o bem está no mal. Como o dia está na noite e a noite está no dia. Como a luz está para as trevas e as trevas está para a luz. Como a morte está para a vida e a vida está para a morte. Uma para existir depende da outra. A morte só existe porque existe vida. Senão não existiria vida. Né? Se a vida não existisse, não existiria a morte e vice-versa. Conjectura sobre tudo isso. Então você vai ver que há um organograma de lei. Então esta autoentrega é nós estarmos não entendendo, não somente compreendendo, somente entendendo, mas estarmos nos desenvolvendo para respeitar tudo isso. Respeitar tudo isso. Saber a minha posição no universo. E me oferecer, me entregar como um colaborador na senda da evolução, para me entregar como um obreiro de tudo isso. Não é mais gostoso fazer isso? Tu entender todas essas coisas, compreender, não lutar contra elas e, acima de tudo, buscar ser um colaborador, a quebrantar o teu ego, começar a ver as mesmas situações, pessoas que vêm me ofender, né, as situações que ocorrem no meu trânsito, quando eu estou indo para o trabalho, eu estou retornando do trabalho, situações que ocorrem no meu trabalho e eu ver que tudo isso é uma razão, tudo isso tem uma razão que eu desconheço, uma razão que o meu ego não conhece, uma razão que o meu intelecto não está percebendo, que tudo isso num grau maior tem uma condição e eu manter-me calmo. Aí eu sou despedido do trabalho, eu não fico, né, me martirizando, eu não fico me prejudicando, eu fico compreendendo que o universo simplesmente está querendo me mostrar algo, por mais doído que seja. Até mesmo quando você entender os verdadeiros graus de autoentrega, até a morte, ela é prazerosa. Quando eu digo prazerosa, no sentido de alegria, de festa, não é isso que eu quero dizer para você, não seria prazerosa, aceitável. Até a questão da morte é aceitável. Tá entendendo? Ah, você vai morrer amanhã. Perfeito, ok. Porque a gente sabe que não é o fim. A gente sabe que é o ciclo que está fechando. É o ciclo que está se abreviando. Tá entendendo? Quando você começa a entender, você está entregue. Você está observando. Você passa a ser o observador. Você não reluta. Você não fica disputando. Você não fica questionando. Você é observador. Você faz esta autoentrega. Claro que tudo que eu estou dizendo aqui, nós temos que levar a um grau muito mais elevado, que transcende concepções humanas, transcende concepções filosóficas,
Claro que eu falando, agora tu está só absorvendo. Não teve o tempo de você parar e ruminar, né, mastigar, remoer essas coisas. Mas vai haver o tempo certo para isso. E esses conceitos, esses simples conceitos vão servir de base para que você entenda tudo isso. Então, ou seja, o agora está existindo porque tem que existir. As situações do agora estão acontecendo porque tem de acontecer. As situações que estão ocorrendo em sua vida nesse exato momento têm de acontecer agora porque tem. Curta, aproveite, experiencie. Ah, mas eu estou passando por um momento trevoso, né? Um momento de muita maldade. Procure o bem nisso. Procure lá no fundo o que isso está te trazendo de bom. E se agarre nessa pedra. Ah, mas eu estou passando por uma grande enfermidade. Tenta ver o que essa enfermidade quer te trazer de ensinamento. O que ali está acontecendo. Tente buscar isso. Ame incondicionalmente. Ame do mesmo jeito. Ame do mesmo jeito. Ame da mesma forma. Porque a lei é inexorável. E a lei é muito ampla. A lei, ela é fora dos paradigmas e dos conceitos humanos. As coisas não vão mudar porque nós queremos que mude. Porque a lei é muito acima de todas as questões da humanidade. Hoje nós vemos uma infinidade de mortes e pessoas nascendo no nosso mundo. Nós vemos uma infinidade de tragédias, mas que lá num pensamento muito mais elevado e muito depurado, né, vamos dizer assim, para Deus ou para os devas, as divindades, os anjos, são apenas experiências. São apenas experienciações que ocorrem nesse campo para poder dar resultados melhores e evolutivos. Somente isso. Para analisar hoje o nosso conceito egóico, nós achamos as coisas tão terríveis quando acontecem com o ser humano, mas achamos tão fúteis quando acontecem isso no meio dos animais. Não é tão fútil quando a gente vê um animal morto, mas é tão quando a gente vê um da nossa espécie, quando a gente vê a nossa espécie passando por situações. Mas que num plano muito mais elevado, isso simplesmente são experienciações. Experiências que vão dar resultados e esse campo evolutivo vai se agregando e assim as coisas vão se expandindo. Então entender, compreender, buscar tudo isso é quebrar o teu ego, né? Quebrar esse teu ego que quer que seja as coisas, o que o ego que pede tem que ser do jeito dele, o ego que quer o prazer, o ego que quer se fugir dessa dor, o ego que quer que seja tudo isso e quer que tudo ao redor mude para satisfazer este ego. E aí gera infelicidade humana porque não é assim que funciona a lei. Então, quebre o teu ego e se afine com esta lei cósmica, essa lei, e você vai estar fazendo essa entrega em Shivara, para Nidana, a Deus. Você vai estar se afinando com tudo isso. Tá, gente? Esse é um dos conceitos, acho que, eu não sei se eu consegui entregar ele numa amplitude, totalidade eu não vou conseguir, né? Eu não sei se eu consegui entregar ele numa amplitude para você raciocinar, eu não sei se eu consegui deixar ele bem claro para você, mas com essas premissas e essas bases você vai conseguir formular belíssimas reflexões embutidas nas tuas meditações. Porque refletir é uma coisa, meditar é outra, né? Nós passamos anos e anos e anos refletindo, mas a meditação é puramente diferente. A gente usa o termo, a palavra meditar de uma forma errada, a gente emprega a palavra meditar aqui no Ocidente de uma forma errada. Porque na verdade nada mais é do que reflexão. Então quando você estiver no silêncio, refletindo sobre tudo isso, com muita calma, naquele momento, você vai buscar essas verdades. E vai ampliar o teu campo de raciocínio. Você vai muito mais longe do que eu estou falando agora. Você vai muito mais longe do que eu estou falando agora. Aí você vai começar a sentir uma paz que te invade, você vai começar a sentir, né, uma tranquilidade acerca das coisas, você vai até mesmo não questionar quando vem coisas que você não quer. Aí, exemplo, quando você quer fazer determinados passos e esses passos não ocorrem, você não vai questionar. Sabe, para mim, para eu, no grau que eu me encontro evolutivo, dentro do caminho do yoga agora, eu não reclamo mais. Muitas vezes eu não posso dizer para ti que não me dá insatisfação, porque senão aí eu já teria quebrado o ego. Mas muitas vezes eu fico semi-insatisfeito, ou apesar do grau de insatisfação que eu fico, eu tenho de contrabalança essas conjecturações para me trazer um alívio muito grande. Aí eu percebo, eu não questiono mais. Eu não questiono mais. Eu vou falar um negócio para vocês. Hoje é dia 8,
Hoje é 7 de outubro de 2017. Né? Hoje é dia 7 de outubro. Eu faz mais ou menos 10 anos que eu ando a pé. Eu não tenho automóvel. Eu tive que abrir mão de algumas coisas para buscar outras coisas dentro da minha vida e me corrigir das atrapalhadas da minha infância, né? da minha fase de adolescência. Eu questionava muito Deus por isso. Eu questionava muito eu achava que era um castigo. Eu tinha dentro de mim uma concepção de que eu estava sendo castigado, que eu tinha que aceitar que isso era um castigo. Hoje eu não entendo mais dessa forma. Hoje eu não vejo mais dessa forma. E hoje isso me dá uma energia, não vendo mais dessa forma, me dá uma garra para continuar em frente, para seguir buscando. Isso me dá uma energia para despender dentro de mim, para seguir caminhando, para caminhar distâncias a pé, gente. Distâncias a pé, que se eu tivesse carro, eu choraria para caminhar. Eu lamentaria-me. Eu dizia, meu Deus, não, eu vou e faço. Tá entendendo? Porque a gente não passa mais a questionar. A gente vive ao sabor do que o universo nos traz. E é prazeroso. É prazeroso não questionar as coisas. E parece que quando a gente não questiona as coisas, a gente não reluta. Parece que as coisas elas se direcionam cada vez mais para ti, as coisas. Elas vêm, elas são te entregue as coisas. Você vai ter suas experiências. Vai com certeza ter. Vamos lá, gente, então, para a leitura. Nossa, 2 pares para poder fazer a leitura. Eu digo para você que o trecho é tão pequeno. Ó. O trecho é aqui, segundo a visão de Taimni, ou que Taimni quer nos trazer, né? Ele falando a colocação em cima do Sutra. E a gente vai ter que falar mais coisas. O próximo Sutra, né, vai trazer outros conceitos de Ishvara. Eu estou falando do Maha Ishvara, né? Eu estou falando do Uno. Nós vamos ter que desfragmentar tudo isso e parar para entender. Deixa para lá, senão a gente não vai conseguir entrar. Mas apesar que eu vou ter que falar de um modo ou de outro, né? Um modo ou de outro, nós vamos ter que conceitualizar tudo isso também para você entender. Na visão do... Bem breve, eu vou tentar ser breve. Na visão do yoga, a consciência, ela habita em todo local, né? Em todo lugar. Então a consciência está num átomo. Um átomo para nós yogis, ele é vivo. A pedra tem vida. A árvore tem vida. Apesar de parecer ser estática e morta, tem uma vida, uma consciência pulsante interno incrível. O mineral tem vida. A lua tem vida. Os astros têm vida. A vida está em todo lugar. Porque aonde há Paktri a consciência. Aonde há consciência e Paktri a vida. Paktri não existiria sem a consciência. Mas a consciência existe sem Paktri. A consciência é o fator ultérrimo. Sem a consciência não existiria o universo. Porque Deus deve ter criado essa consciência. E ele não pode estar jungido à consciência, porque senão ele estaria jungido a alguma coisa, ele é acima de tudo isso. Olha para você entender o que, né? Olha o paradigma filosófico aqui. Ele é acima de tudo isso. Então nós temos que entender que cada mundo tem sua consciência, cada sistema solar, sistema não solar, né? Cada sistema tem a sua consciência. E essa consciência máter, ela é regida por um Deva. Vamos analisar hoje a consciência terrena, todas as suas leis, todos os seus fatores, todos os seus reinos, todos os seus mundos, a soma de todas as coisas que você imagina, que você conhece, você inserido dentro, é a consciência da Terra. Junta tudo isso dá a consciência máter. Isso é um Deva, isso é uma potencialidade, isso é uma consciência suprema, isso é um Ishvara. Aí você para analisar muitas vezes quando é repudiado, né? Quando é repudiado os orientais, porque muitas vezes eles se curvam para o Sol, né? Porque o Sol, ele é a consciência máter, ele é o Ishvara do sistema solar. E quando eles estão se curvando ao Sol, não é que eles estão adorando o Sol e não entendendo que não existe um Maha Ishvara acima deles.
Não, eles entendem muito bem isso. Eles apenas estão cultuando o Sol por entender que a consciência que rege todo o sistema solar, coisa que nós não temos nem condições de entender, nem o sistema solar ainda nosso, nem a Terra a gente entende, né? Que aquela consciência é um grande Senhor Deus, que Ele está operando os resultados da vida dele. O Sol não emana somente a luz física que nós vemos. O Sol ele é uma consciência. A Terra esse plano só existe por causa do Sol. Todas as leis que regem a Terra só existem por causa do Sol. O sistema solar só existe por causa do Sol. Né? A gente vê o Sol aqui, mas o Sol é todo o sistema solar. Todo o sistema solar. A gente só está vendo o núcleo. Fisicamente nós estamos só vendo isso. Há relatos, né? Há relatos de yogis que quando meditam, eles descrevem o Sol com outra intensidade nos planos que eles estão. Cada plano que está, o Sol é mais vívido. Nós podemos estar dentro do Sol sem perceber, por causa das frequências diferentes. Ah, mas o Sol é lá, eu vejo lá. Lá é o núcleo físico, pode ser o aspecto físico, mas espiritualmente ele engloba todo o sistema solar. Pode ver que aonde ele vai, aonde ele tem potencialidade para ir, aonde estão os últimos planetas ou planetoides ou fragmentos, até lá é a circundância do Sol. Consciencialmente, até naquelas extremidades ele está. Olha que grande consciência não se forma lá dentro. Quantas experiências não estão ocorrendo em todos os planos dentro de tudo isso. Olha que consciência pulsante e viva. Olha que grande Deva. Olha que grande Ishvara nós temos. E eu estou inserido dentro desse Ishvara. Ishvara conduz-me. Esse Ishvara guia-me. Esse Ishvara, né, não é o Maha Ishvara. Esse Ishvara, ele traz-me, ele me insere-me dentro de uma lei e me auxilia na minha própria evolução para posteriormente eu também transformar-me num Ishvara. Porque esse é o caminho. Hoje eu passei pela fase mineral, eu passei pela fase vegetal, eu passei pela fase animal, eu estou da fase hominal, estou caminhando para a fase da angelitude, eu estou me caminhando para ser anjo, nós estamos trabalhando o quinto chakra, nós estamos trabalhando a nossa angelitude, a nossa potencialidade espiritual, nós estamos trabalhando o quesito força espiritual. As pessoas muitas vezes vão imaginar a palavra anjo e querem definir aquele pensamento de forma. E esquece que anjo não é aquele pensamento de forma. Mas enfim, nós não vamos entrar em detalhes tão profundos agora. Mas para começar a conduzir, para começar a definir essas coisas, para começar a trazer até você. Tá? Aí você vai começar a ver quantas coisas ainda tem. Então, esses seriam alguns princípios de Ishvara. Tá? Faltam menos de 10 minutos para nós encerrarmos. Vamos ver se eu consigo fazer a leitura aqui. Deixa eu ver se dá tempo de fazer a leitura, gente. Será que vamos ter que fazer mais um vídeo para poder fazer a leitura? Acho que vai dar tempo sim. Vamos lá. Ishvara Pranidhana, seção número 1, Sutra de número 23, na tradução de Taimini, ou pela auto-entrega a Deus. É possível atingir Samadhi seguindo-se outra senda, na qual o estudante não causa a supressão deliberada da Chitta Vitris, pela força da sua vontade. Nesta senda, ele simplesmente se entrega à vontade de Ishvara, funde-se todos os seus desejos com a vontade divina, quebra o seu ego, né? O que é Ishvara e como pode levar ao Samadhi é explicado detalhadamente na seção de número 2, que nós vamos chegar lá, no Sutra 32 e Sutra 45. Não necessitamos, portanto, entrar nessa questão aqui. Mas tentamos compreender alguns dos próximos sutras, que serão os próximos encontros, que pretendem oferecer algumas ideias em relação a Ishvara, a quem o aspirante tem de se entregar nesse método para atingir Samadhi. Esses sutras relativos a Ishvara deram a origem a uma série de controvérsias entre os mais eruditos, já que Sankhya é considerada uma doutrina ateísta, não acredita em Deus, enquanto Yoga é considerado baseado no próprio Sankhya. Em relação entre Sankhya e Yoga, na verdade, não foi nitidamente estabelecida, embora a filosofia do Yoga esteja tão intimamente ligada com a Sankhya, que o sistema do Yoga
é algumas vezes mencionado como Shesvara Sankhya. O estudante que pratica yoga não precisa se preocupar-se com as tais questões filosóficas e acadêmicas. Nós já falamos sobre isso no primeiro vídeo, né? Eu dei um ponto sobre isso. Eu também não vou pontualizar isso, mas eu já dei um ponto nisso, né? Já dei um ponto nisso no vídeo da primeira parte. Yoga é uma ciência prática, e toda ciência prática tem geralmente uma base teórica, que pode ou não corresponder exatamente aos fatos que forma a verdadeira base da ciência. Dado que o sistema do yoga, esboçado por Patanjali, é essencialmente um sistema científico, era inevitável que ele adotasse aquele determinado sistema de filosofia. Eis que sua base teórica é mais científica em sua perspectiva abrangente e seu tratamento. A escolha da Sankhya para essa finalidade foi, por consequente, bastante natural. Mas isto não quer dizer de forma necessária que yoga é baseado em Sankhya ou siga totalmente o seu sistema. O próprio fato de diferenciar-se de Sankhya na fundamental questão sobre Ishvara e de haver sugerido um método independente de atingir Samadhi através desse caminho, de Ishvara Pranidhana, mostra que esta aparente similaridade entre as duas escolhas ou dos dois sistemas não deve ser levada demasiadamente a sério. E também, de grande importância, o fato de Sankhya, ao tratar amplamente de questões teóricas, praticamente silencia-se quanto aos métodos práticos de obter-se a liberação do cativeiro de Avidya ou da ignorância. Isto mostra que o sistema pretendeu não ser mais que uma filosofia puramente teórica, oferecendo uma teoria científica e mais plausível da vida e do universo em termos do intelecto. As verdades genuínas da existência ficaram para ser descobertas direta ou individualmente pela própria pessoa, seguindo um sistema prático tal como esboçado nos Yoga Sutras. Nossa, foi bem rápido, né? Nós usamos aí 3, 4 minutos para fazer a leitura do Sutra na visão do timing, né? O que aqui quer dizer sobre essa escola Sankhya? Nós passamos aí 2 vídeos, né? Trazendo conceitos e paradigmas sobre Deus. Pontos sobre Deus, né? Só que para Sankhya, Deus não pode existir, porque se Deus existisse, ele não estaria condicionado a tudo isso. Exemplo assim, Deus é por si só, ele não precisaria criar um universo, ele não precisaria criar leis, ele não precisaria estar criando. Por que Deus vai criar se ele é autossuficiente em si? Ele vai criar porque ele tem vontade de criar. Mas por que ele tem vontade? Não precisa ter vontade, ele é autossuficiente. Ele teve o desejo de fazer o humano, né? Ele não pode ter o desejo de fazer o ser humano, porque aí ele está condicionado ao desejo. Está entendendo? Aí vai dizer assim, mas Deus estava sozinho no universo e quis ter alguém para ter companhia. Então, olha o condicionamento disso, ele não pode estar condicionado. Essa é a visão de Sankhya, né? Deus não está condicionado a nada, então Deus não pode existir na visão de Sankhya, por não estar condicionado a nada. Está entendendo tudo isso? Esta é um paradigma da escola Sankhya. Então, Sankhya se denomina ateísta, né? Se denomina ateísta. Eles não acreditam que existe Deus, né? Mas para nós yogis, nós não conseguimos ver efeitos se não houverem causas. Qual é a causa do universo? É causal. Para analisar. O universo tem de ter vindo de alguma causa. Mas a causa do universo foi o Big Bang. Big Bang. Mas quem é que criou a possibilidade do Big Bang existir? O Big Bang, ele criou a causa de existir porque ele se inchou, se inflou. Mas quem criou essa causa do inchar e se inflar? Quem criou ulterrimamente, constitucionalmente, quem criou as leis, faculdades e tudo mais para que aquela coisa existisse? Mas não é lei, tu viu que o universo é todo desorganizado. Mesmo desorganizado, existem leis desorganizadas, né? Porque para dar esse resultado. Esse resultado tem que ter vindo de algum lugar, esse tem que ter sido organizado de alguma forma. São questões que dentro do nosso intelecto não vai ser resolvidas. Só em Samadhi nós vamos conseguir buscar tudo isso, tá? Assim nós vamos encerrando então esse nosso vídeo,
né, para você. Vamos encerrando algumas pontualizações que vão falando sobre Ishvara Pranidhana. O próximo encontro, gente, nós vamos estar falando sobre que o Ishvara é um Purusha particular. Paktri e Purusha, matéria e consciência, espírito, né? E que ele é incólume às aflições da vida, as ações e os resultados e impressões produzidos por essas ações. Nós vamos estar entendendo o que isso quer dizer. Agora, com essas bases e esses conceitos, eu vou trazer, eu acho que no próximo vídeo, se eu recordar-me, eu vou recordar-me, eu tenho convicção disso, pode ser que eu possa equivocar-me até lá, mas eu afirmo isso agora. Eu vou trazer algumas bases para você poder entender. Segura contigo essas bases que nós estamos falando antes das consciências, né? Existe a Maha consciência, existe a consciência planetária, a consciência do sistema solar, a consciência do Sol, a consciência de uma terra, a consciência de uma árvore, a consciência minha, a consciência de um animal, a consciência do vegetal, a consciência... Vai vendo que isso são fragmentações de consciências, são núcleos conscienciais, a própria consciência que tem num átomo, né? A própria consciência. E tudo isso é os purushas particulares. Tá? Tudo isso é assunto já para o nosso próximo encontro. Muito obrigado a você que acompanhou essa nossa escalada, esse nosso vídeo até então. Busque como base e alicerce não ficar só nisso aqui que eu estou passando, né? Porque tenho o meu intelecto nisso tudo, e o intelecto da gente é muito falho, eu posso estar muito errado, mas são conceitos e bases que vão levar você a uma condução de novos paradigmas. Reflita nas tuas meditações, busque se libertar de todas as coisas, todos os paradigmas errôneos, e procure colocar uma essência do puro amor, né? Coloque luz dentro de você, busque alimentar-se com luz, dissipe essa ignorância, dissipe a vidya de dentro de cada um de nós, né? O avidya, né? Dissipe tudo isso, traga luz, né? E vamos rumo a um caminho da evolução, nessa seta evolutiva para onde nós estamos indo. Da minha parte, era isso. Agradeço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo encontro, tá bom? Namastê.